Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus do céu e da terra, Pai Criador, Filho Redentor, Espírito Santo Santificador, oferecemos a vós as obras desse dia, o nosso trabalho e a nossa oração, as nossas alegrias e o nosso cansaço. Pois oferecemos, Senhor, todas as coisas. Dai-nos firmeza para vivermos com autenticidade nossa vocação cristã e apostólica. Dai-nos paciência para resistir e superar tudo o que nos faz sofrer. Dai-nos audácia para confessar o vosso santo nome e sabedoria para saber encontrar sempre a verdade. Nos consagramos à vossa santa lei de caridade, nós que hoje queremos estar próximo de vós. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus Cristo, entrego a Ti minhas mãos para trabalhar com amor. Entrego a Ti meus pés para seguir Teu caminho com decisão. Entrego a Ti meus olhos para enxergar as necessidades do mundo. Entrego a Ti minha língua para falar Tuas palavras de caridade. Minha alma é Tua. Habita, que ali cresça sempre o Teu amor. Com fé e confiança em Ti, vive e ora sempre em mim. Amém. Nós vamos ler e meditar hoje o Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, dos versículos 14 ao 25. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e lhes disse: O que desejais dar-me se eu vos entregar Jesus? Eles acertaram entre si em 30 moedas de prata, e a partir de então procuravam uma ocasião para entregá-lo. No primeiro dia dos ázimos, achegaram-se a Jesus os discípulos e lhe disseram: Onde queres que preparemos para comer a Páscoa? Ele lhes respondeu: Ide à cidade, à casa de fulano, e dizei-lhe: O mestre mandou dizer: Meu tempo está próximo. Quero celebrar em tua casa a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, ele se pôs à mesa com os 12. E enquanto comiam, lhes disse: Em verdade vos digo, um de vós me entregará. Muito tristes, começaram a dizer um por um: Por acaso sou eu, Senhor? E ele respondeu: Quem comigo puser a mão no prato, esse me entregará. O Filho do Homem segue seu caminho, como dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. Melhor lhe seria não ter nascido. Tomou da palavra Judas, que ia entregá-lo, e disse: Por acaso sou eu, Rabi? E ele respondeu: Tu o disseste. Cristo sente a dor da traição, sente a dor de Judas. E nós temos aqui no Evangelho plasmado a figura de Judas. Não quero aprofundar muito na segunda parte do Evangelho, porque já teremos a oportunidade amanhã de meditar na traição e tudo aquilo que virá. É importante ver a prévia disso. Como Cristo mesmo diz, quando a intenção do coração já se deu, você já pecou no teu coração. Quando você pensou, quando você já, de certa maneira, abriu brecha ao pecado no teu interior, você já está com o pecado no teu coração.
Não é tanto aquele que trai, mas aquele que já consentiu a traição no coração, esse já está em pecado. E ainda que, e mesmo que nessa quarta-feira do Evangelho que nós estamos contemplando, Judas ainda não tenha perpetrado a traição, ainda não tenha se cumprido tudo aquilo, já no coração já estava esse desejo de traição. E isso poderíamos colocar aqui como um primeiro ponto, e eu gostaria de colocar a palavra para definir esse primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, que é a oportunidade. A oportunidade do mal. Nós temos tantas oportunidades a diário de nos parecermos mais a Cristo, de sermos mais caridosos. Se nós estivéssemos em missões, teríamos tantas oportunidades de encontrar as pessoas, de estar com elas, de viver as missões. E sempre temos milhões de oportunidades. E normalmente, as oportunidades do bem, nós não as vemos como oportunidades. Nós vemos aqui no começo desse evangelho que um dos 12, mesmo Judas, criou a sua oportunidade. Ele foi conversar com os sumos sacerdotes, foi conversar com os sacerdotes para entregar a Cristo. Então, mesmo que de alguma forma os planos de Deus tivessem sido diferentes para o seu próprio filho e ele não tivesse morrido na cruz, já no coração de Judas estaria esse pecado. Ele já havia entregado a Jesus de alguma forma, mesmo que os fatos tivessem tido outro desenlace, as coisas já no coração de Judas já estariam assim. E eu falo da oportunidade porque a oportunidade do mal quase sempre se dá na nossa vida e nós damos brechas a ela. O mal nos atrai, o pecado nos escraviza e quase sempre nós nos deixamos levar pelas oportunidades, entre aspas, poderíamos dizer que o demônio nos coloca por meio das tentações. Mas Deus também nos apresenta tantas oportunidades de fazer o bem, de dar um sorriso para uma pessoa quando nós estamos de mau humor, de sair de nós mesmos e oferecer algo de nós mesmos a uma pessoa pobre, que muitas vezes simplesmente a atenção que você dê a uma pessoa que vem nos pedir algo, que vem nos solicitar uma ajuda, simplesmente às vezes a atenção vale mais que todo o dinheiro que eu poderia dar a essa pessoa. E essa oportunidade normalmente nós a deixamos passar, porque nos custa. A oportunidade do bem é um tesouro escondido. A oportunidade do mal é patente, quase sempre algo que nos atrai tanto, nos leva tão fortemente a sentirmos atraídos por aquilo, que é difícil não sucumbir, é difícil não se deixar levar. Portanto, a oportunidade. A oportunidade nós a criamos muitas vezes. Muitas vezes Deus também nos coloca ocasiões, situações, mas qual que é a diferença entre uma oportunidade e uma ocasião? Não sei se vocês já se pararam para pensar nessas duas palavras. Nós estamos aqui na parte da oportunidade, já iremos chegar na ocasião. A oportunidade é uma ocasião favorável e só depende de nós criarmos essa oportunidade. E nós como missionários sabemos bem disso. É duro, é muito duro nessas missões, para mim, depois de tantos anos, desde o ECID, mas nós estamos aqui criando oportunidade. E Deus nos está dando uma oportunidade através dessas missões. Para Judas, ele criou essa oportunidade do mal. Ele foi atrás dos sumos sacerdotes, procurando saber quanto que ele iria receber por entregar ao mestre. E nós, no nosso dia de hoje, com a oportunidade velada que Deus nos dá por meio dessa quarentena, por meio dessa circunstância tão adversa, aparentemente. Mas Deus sempre nos coloca esses tesouros escondidos, para que nós tenhamos que cavar e encontrá-lo. Então eu queria que nós aproveitássemos essa oportunidade e víssemos não só nessa ocasião da quarentena, mas em tantas outras coisas da nossa vida, as oportunidades. Ele, Judas, no Evangelho, viu uma oportunidade de se dar bem.
aparentemente. Mas o que nós sabemos pelo Evangelho, por aquilo que nós temos aqui, é que ele procurou oportunidade. E nós temos tantas oportunidades do mal, que normalmente são patentes, evidentes, e cada dia mais no mundo de hoje temos essas oportunidades no nosso nariz, nos nossos olhos a diário, de cair no pecado, e pelo contrário, tantas oportunidades que nós temos que criar para fazer o bem. Então, a oportunidade. Mas além da oportunidade, nós temos a ocasião. E a ocasião normalmente é uma circunstância neutra. A ocasião é aquilo que acontece, aquilo que sucede, aquilo que acaba se passando por alguma maneira. E eu queria que nós fôssemos para a segunda parte do Evangelho, em que se relata a forma como Cristo orienta os discípulos a respeito da Páscoa. Os discípulos vão até Jesus e perguntam: Senhor, queres que nós possamos ir preparar a Páscoa de alguma maneira? Porque já era algo habitual. Nesses 3 anos que passaram juntos, digamos os 2 anos anteriores que os discípulos, que os apóstolos estavam com Cristo, de certa maneira já era uma tradição. Então eu imagino que os discípulos já estavam acostumados com isso. E essa ocasião especial, para eles já era um marco. Então já era uma ocasião, já era algo criado. E aí está a diferença da oportunidade e da ocasião. Para eles era uma ocasião. Depende de cada um de nós tornar, como nós vimos, tornar isso uma oportunidade. Então, Cristo faz aqui o relato. E Cristo, eles perguntam, e Cristo diz: Ide à cidade, à casa do fulano, e dizei-lhe: O mestre mandou dizer: Meu tempo está próximo. Quero celebrar em tua casa a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos já vão, não é? Vão e encontrar tudo aquilo como Cristo havia dito. E chegada a tarde, se pôs à mesa, enfim, e já aquilo acontece. Então que uma ocasião, uma circunstância especial daquela, Cristo já tinha predeterminado, Cristo já sabia. E isso me leva a refletir sobre a ocasião e confiar muito na providência de Deus em meio a todas as ocasiões. Mas esses detalhes nos fazem acreditar que Cristo tem um plano maior, e ele já sabia tudo aquilo. Isso para mim é um convite muito a confiança na providência. E essa seria a segunda parte do Evangelho. A segunda reflexão, a ocasião. A ocasião de santidade. A ocasião que é a manifestação da providência. Nada é acaso. Nada é acaso e nada é simplesmente uma ocasião. Tudo é providência. E Cristo manifesta essa providência naquela passagem em relação aos discípulos e também hoje na nossa vida. Da mesma maneira hoje como Cristo manifestou a sua providência, já sabia aquilo que ia acontecer, ele já havia previsto, indicou os passos daquilo que ia ocorrer, daquilo que os discípulos deveriam fazer para que se desse a ocasião da sua Páscoa, assim também na nossa vida. Por meio das circunstâncias atuais, por meio dos acontecimentos. Santo Tomás de Aquino falava que o homem fala através de palavras e Deus fala por meio das circunstâncias. Então Deus está falando também por meio dessas circunstâncias nossas atuais. E depende de cada um, não é uma resposta unívoca para todo mundo, é uma resposta no coração de cada um. O que Deus quer me dizer com essa quarentena? O que Deus quer me dizer por meio dessa ocasião? Ele revelou aos discípulos tudo aquilo que ia acontecer e as coisas se deram tal como ele havia dito. Da mesma maneira hoje, passaremos por isso e Deus continua nos falando da mesma maneira como falou àqueles discípulos, para que nós estejamos tranquilos, serenos, apesar das circunstâncias adversas que nós temos. Então, esse é um convite à confiança em meio a essa circunstância atual em que nós estamos. E, enfim, a ocasião. A ocasião é manifestação da providência. E a Semana Santa tem que nos levar a acreditar com mais firmeza nisso tudo. Até porque quem mais do que Cristo teve que acreditar na providência do Pai em meio a toda a dor, a todo o sofrimento, tudo aquilo que ele teve que passar na sua cruz, na sua paixão e em cada um dos passos prévios dessa paixão que nós estamos contemplando no dia de hoje.
E, enfim, para terminarmos esse dia e podermos nos reconectar com as nossas atividades, com aquilo que nós temos para o dia de hoje, já em preparação do que virá no dia de amanhã, que já está tão próximo. Os dias da nossa salvação estão próximos. E eu acho que é importante nós fazermos essa parar e ver no meu dia de hoje o que é uma ocasião de santidade. Porque nós, hoje estamos aqui, se em circunstâncias normais, amanhã iríamos para o nosso local de missões, iríamos fazer nossas missões e voltaríamos para a nossa rotina, né, na segunda-feira. Mas hoje, nessa oportunidade que eu tenho hoje, dessa missão extraordinária, de ser missionário extraordinário, o que Deus está me dizendo agora? E concluir com essa traição, e que é um relato tão duro. Eu queria que vocês se colocassem também e vivessem de maneira muito meditativa essa experiência, essa dor de Cristo nesse momento, só não aprofundando muito nessa cena, mas podendo de alguma maneira sentir os mesmos sentimentos de Cristo, como nos convida São Paulo nas suas cartas, a dor de Cristo. Nós amanhã vamos ir até o fundo disso no Getsemani, vamos até o fundo disso na celebração da ceia, quando ele pronuncia essas palavras, mas hoje temos já uma oportunidade prévia de sentir essa dor de Cristo, que deu essa oportunidade a Judas, chamando ele como apóstolo, que teve as ocasiões de mostrar seu amor e que aquilo não se deu. E na nossa vida também isso pode acontecer. Que a graça de Deus não seja infrutífera, não seja estéril na minha vida. Isso só depende de mim. Então, queria convidar vocês a aprender com o contraste. Platão, numa dos seus diálogos, fala que nós aprendemos de duas maneiras, ou por imitação, ou por contraste, ou imitando boas ações, ou aprendendo do contraste, aprendendo pela parte negativa. Eu não quero repetir isso na minha vida. Então, acho que nós temos que aprender por contraste esse processo interior de uma pessoa que não se abriu à graça de Deus. E quantos de nós, estando aqui, estando nas missões, podemos não nos abrirmos também? E isso nos leva à situação limítrofe, a situação limite de Judas de trair aquele a quem ele passou 3 anos, com tantas oportunidades, com tantas ocasiões. E eu quero que a gente ficasse muito nessa dor de Cristo por Judas. Sintam a dor de Cristo. Vejam o olhar de Cristo. Vejam esse olhar, quem sabe banhado em lágrimas, um pouco, não com um choro copioso, mas pelo menos com essas lágrimas, com essa dor interna de saber que tinha feito tudo por Judas, que Judas mesmo assim estava maquinando coisas contra Jesus, procurando ocasião, procurando a oportunidade de traí-lo. Portanto, vamos terminar esse momento de oração com um propósito interior. Que cada um faça o seu propósito, que cada um escolha, que cada um procure na sua vida concreta a oportunidade de poder estar com Ele em meio a tudo isso, seja no trabalho, seja na oração, seja no silêncio, seja numa leitura. Então que cada um possa encontrar esse pequeno ato para encontrar a Cristo no seu dia a dia. E recomendo também essa meditação, se ajuda alguém a pensar que 30 anos da vida de Cristo foi Nazaré, e nós estamos hoje nesse Nazaré, na nossa casa concreta, sem sair, sem evangelizar, sem conquistar, tudo isso e saber encontrar na vida diária de Cristo, desse Cristo de Nazaré, desses 30 anos, também uma inspiração para que nós vivamos esses dias, esse nosso Nazaré aqui. Assim como Cristo estava com Maria o tempo todo, estava na carpintaria, na casa, nas coisas simples e corriqueiras da vida, que assim também nós possamos encontrá-lo nesse período. Então vamos pedir a Maria Santíssima que nos ajude também, que nos inspire, que ela, que foi a Virgem do Silêncio, que em tantas ocasiões também teve que fazer silêncio, encontrar as oportunidades, encontrar as ocasiões nas quais Deus se escondia e falava a ela, que assim também nós, na nossa vida concreta, no dia concreto de hoje, vivendo dia a dia, o dia de hoje, que assim também nós possamos encontrar as oportunidades, não só as ocasiões, mas criarmos as oportunidades de evangelizar e de
sermos missionários extraordinários na nossa vida concreta. A ocasião que se apresenta na minha vida hoje, as oportunidades que eu posso deixar passar, o pecado que se apresenta sempre como a oportunidade mais fácil, a oportunidade mais patente, que mais me absorve a atenção. Podemos pensar na providência, do segundo ponto que nós falamos da ocasião que Cristo fez providência, de apresentar aos apóstolos que tudo aquilo já estava pensado, que tudo aquilo já estava, de certa maneira, no plano de Deus, e assim também essas missões estão nos planos de Deus na nossa vida hoje. Não é um acaso. E saber também todas as ocasiões da minha vida são linguagem de Deus, concreta de Deus, as circunstâncias que eu vivo. E por último, aprofundemos um pouco na dor de Cristo em relação a Judas, que pode também, em muitas ocasiões, ser a dor de Cristo em relação à minha pessoa, em relação a como eu sou. Se a vida é missão, eu sou missionário ou eu faço missões? Porque poderíamos dizer, aplicando isso a Judas, Judas fez muitas missões com Cristo, mas ele foi realmente missionário? Isso é que nós podemos também trazer para a nossa vida. Podemos fazer missão ou podemos ser missionários. E Judas somente fez missões. Caminhou com Cristo, esteve com Ele, quem sabe até evangelizou, quem sabe pregou, como nós, mas realmente não sei até que ponto esteve ou quis estar com Cristo. Então pensemos um pouquinho, coloquemos nosso coração junto com o de Cristo e peçamos sentir um pouco dessa dor. Que assim como Santa Teresinha, nós também possamos nessa Semana Santa ser missionários desde o nosso pequeno Carmelo, desde a nossa casa, desde as nossas pequenas ações e estar muito unidos a Cristo. Eu desejo a vocês uma Semana Santa maravilhosa. Aqui de Curitiba, contem com as nossas orações, de toda a localidade, de todos os missionários. Enfim, espero poder estar com vocês quanto antes, os de perto, os de longe e os de sempre, porque sempre estamos juntos na oração, estamos juntos na missão, estamos juntos no propósito comum de servir a Cristo sempre e cada vez mais na família Regnum Christi. Nós os damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, por todo o vosso amor, por toda a vossa misericórdia nas nossas vidas. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. E permanecemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.